a palavra. Obrigado, Carol. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado, AB, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Estão me ouvindo direitinho, Carolina? Está conseguindo ouvir direitinho? Estamos te Tem ouvindo algum bem. problema com o som? Que bom. Então vamos lá. Vocês me passaram um tema CTC, né? E o que mudou no pós-reforma. Antes de começar a falar do que mudou necessariamente, é importante a gente conhecer a CTC, porque tem muitos colegas que não sabem o que ela é. A CTC é a Certidão de Tempo de Contribuição. É um instrumento utilizado para fins de contagem recíproca entre regimes previdenciários obrigatórios distintos. Então, entre o regime geral e os regimes próprios da União dos Estados, DF dos municípios, ou vice-versa. Por meio dessa certidão de tempo de contribuição, que nada mais é do que um documento que certifica a contagem do tempo de contribuição naquele referido órgão. Tá? Para que serve na prática? Uma pessoa trabalhou no regime geral, vinculada a uma certa área, fez contribuições para aquele regime geral, o regime geral hoje é administrado pelo INSS, e depois passou num concurso público. Ele quer saber se ele pode levar esse tempo do regime geral para o serviço público. Ele pode, desde que seja expedida essa CTC. Não adianta ele levar a carteira de trabalho, não adianta ele levar outros documentos de prova, não adianta ele levar contrato de trabalho, contra-cheque, somente a CTC. É esse documento que dá abertura a um segundo procedimento concomitante ou subsequente, que é o seguido da contagem recíproca, que é o da indenização entre regimes. Eles se compensarão reciprocamente. Se eu pego um tempo do regime geral e levo para o regime próprio, o regime geral vai ter que compensar financeiramente o regime próprio. Por quê? Porque o regime geral recebeu e o regime próprio é que vai conceder. Então, um vai passar a ter despesa e o outro recebeu. Então, o regime geral vai ter que pegar o que ele recebeu, em outra, tem uma outra, na verdade, uma forma muito diferente, de se apurar e muito mais complexa de fazer essa compensação financeira, que é objeto de uma pós-graduação quase toda, em alguns casos, e você vai pegar esse valor, basicamente, e levar para o órgão de destino. Tá? Essa CTC ela deve vir preenchida e tem requisitos de validade. Dentre esses requisitos, deve estar os dados completos do segurado, o número de inscrição dele no referido órgão previdenciário obrigatório, o tempo em que deu essa atividade, a natureza do cargo, qual era o cargo e a natureza desse cargo, se era uma atividade comum, se tinha atividades especiais envolvidas, se tinha de qual conversão, se tem direito, se não tem. Tudo isso tem que vir contado na CTC. E um aspecto importantíssimo, o órgão de destino. O órgão de origem, quando ele elabora a CTC, ele deve remeter para o outro órgão dizendo: estou passando o tempo da funcionária fulana de tal, da segurada fulana de tal, para você, regime tal, por exemplo, o INSS vai fazer para o regime do Goiás, que eu vi vocês falando agora há pouco, Então, vou fazer a CTC do regime geral, o INSS vai expedir essa CTC dizendo, regime próprio do estado de Goiás, estou mandando para você o tempo desse fulano. Se eu não tiver o órgão de destino, e isso é um dos erros mais comuns que acontece na CTC, o órgão receptor pode negar a receber. Por quê? Porque não vai ficar vinculado para fins da compensação financeira que ele é o órgão que irá receber esses valores. Agora, passando para a nova Previdência. A nova Previdência, ela basicamente sedimentou uma vontade constitucional que vinha desde a emenda 20 de 98, que era o sistema plenamente contributivo. Tanto que mudamos os critérios de contagem de tempo de serviço para uma contagem de tempo de contribuição. Desde a emenda 20 ficou claro que o que se importava para fins do cálculo do tempo era a contribuição e não necessariamente o serviço que aquele segurado, o tempo de serviço que aquele segurado prestou. Quando se analisava o conceito de tempo de serviço para tempo de contribuição, nós vimos que com a alteração da emenda 20,
A legislação infraconstitucional apenas alterou o nome de tempo de serviço para contribuição. O texto, o conceito, continuou exatamente o mesmo, né? Demonstrando que tempo de serviço e tempo de contribuição teriam basicamente a mesma finalidade. Entretanto, agora, né, com a emenda constitucional número 103 de 2019, a reforma da Previdência, né, nós acompanhamos de perto, inclusive a Ana Carolina esteve aqui conosco em Brasília, representando a OAB Goiás, né, lutando aqui nos corredores, ajudando a pegar assinatura e etc., participando das audiências públicas. Neste período da emenda, ficou claro uma vontade ainda mais forte do legislador de ter a contribuição como foco, certo? Então, a certidão de tempo de contribuição no pós-reforma demanda o quê? A efetiva contribuição regular e na alíquota padrão. Como assim? Eu não posso expedir, por exemplo, uma CTC para outro órgão, saído do regime geral, com base em contribuições de alíquota reduzida, do MEI, ou aqueles 11% que o contribuinte individual recolhe para renunciar à aposentadoria por tempo, tendo direito à aposentadoria por idade, com benefício programável apenas, né? Se eu tiver tempo com recolhimentos nesta forma tributária, de 11% ou de 5%, eu devo complementá-los a 20% para daí expedir a CTC. Isso falando de contribuintes individuais. O empregado ele tem a sua contribuição ordinária, né, calculada agora progressivamente, tem a contribuição do empregador. Nós estamos falando de contribuinte individual, né, o autônomo. Tá? Então, sem ter complementado essas contribuições, eu não migro. Por quê? Porque é uma certidão de tempo de contribuição. A mesma coisa quando não há, entre regime geral para regime próprio, contribuição no tempo, como é o caso dos trabalhadores rurais de agricultura familiar, os segurados especiais. Né? Ano retrasado, 2018, se não me engano, teve um julgamento no STJ, não fui eu que fiz, mas... não, fui eu que fiz a sustentação, sim, desse caso. Se o servidor público tinha que indenizar para expedir a CTC, tinha que indenizar o tempo de segurado especial dele, né, para expedir a CTC, para ele levar esse tempo para o regime próprio. Né? Havia interpretações judiciais de que ele não deveria, porque o segurado especial ele não contribui quando ele não ofere renda com a comercialização da sua produção, ele só contribui quando ele produz e vende, e aí dessa venda, etc, 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 que é o tempo. Né? Discutiu-se muito a natureza jurídica dessa proteção previdenciária especial conferida aos segurados especiais. Né? Então, falava-se muito, olha, o segurado especial, ele tem direito a esse reconhecimento, porque ele laborou no campo. É uma vontade constitucional. Do outro lado, tinha o INSS falando assim, não é nada. Estamos falando de tempo de contribuição. Se o cara não tem contribuição, ele não migra. E a lei é muito clara. Se eu não tenho contribuição, eu não migro. E o STJ foi na mesma linha. O servidor público, caso ele queira pegar uma CTC do regime geral para levar para o regime próprio, ele deve indenizar esse período de segurado especial. O que é indenizar? Importante falarmos disso. Indenizar é um procedimento por meio do qual o ex-segurado ou segurado indeniza o regime, né, normalmente o regime geral, por contribuições não vertidas na época correta, né, ou dentro dos prazos tributários corretos. Lembrando que o contribuinte individual ele deve recolher até o 15º dia do mês subsequente à prestação do serviço, enquanto o empregador recolhe para ele até o dia 20. Né? Então, se eu recolhi em atraso ou não recolhi, eu devo complementar as contribuições, se for caso de complemento de pagamento em atraso, ou indenizar quando eu não recolhi. Por meio da indenização, eu falo, trabalhei, não paguei, fui sacaninha, né? E quero pagar agora. Como que eu faço? O INSS vai falar, tamo junto. E aí, no procedimento de indenização, quero abrir esse parênteses para vocês, porque ele é super importante quando se fala de CTC, tá? No procedimento de indenização, a pessoa deve ser assessorada. Por quê? Já vi casos
do segurado chegar no INSS, servidor público, inclusive, e falar, quero indenizar. Eu preciso de 5 anos lá e eu trabalhei 5 anos no regime geral, quero indenizar, tem esse buraco aqui, eu quero pagar. O INSS fala, claro, assina aqui esse documento dizendo que você renuncia à decadência e à prescrição deste débito tributário, que aí eu emito a guia, você paga e passa a contar. Aí o Zezinho foi lá, você está orientado, o INSS fez o cálculo da indenização, que já já eu explico como é que faz, né? Pagou, entregou para o servidor. Aí ele falou, quero a CTC. Só que quando ele pagou e o INSS constou aquilo no CNIS, ele botou uma observação, vínculo pendente de confirmação. Confirmação do quê? Do tempo. Para fins de indenização, não importa você somente pagar. Você tem que provar que você trabalhou naquele período e obteve renda por meio do trabalho. Nesse caso, o servidor não tinha trabalhado naquele período. E ele não tinha prova nenhuma de que ele trabalhou naquele período. Eu preciso provar o contra-cheque, depósito em conta? Não. Um contrato de trabalho, né? Um contrato de trabalho temporário, que deveria ser como empregado, nesses casos nem indenizar deveria, mas o contrato de trabalho autônomo, quando ele construiu uma casa, ou um engenheiro, um arquiteto, um contrato, né, de prestação de serviços para um projeto de arquitetura numa casa, o licenciamento do CREA, licenciamento dos órgãos de controle, a liberação do habite, dos alvarás, etc. Prova. Esse cara não tinha nada. O que aconteceu com ele? Pagou e chorou. Então, hoje, eu nem quis pegar essa ação, ele está com uma ação contra o INSS para ver se ele consegue recuperar esses 5 anos que ele pagou de contribuições. Agora, há outros casos. O correto para fazer o procedimento de indenização, em especial para fins de expedição da CTC, é você ter na mão as provas do seu cliente de que ele efetivamente trabalhou. Tá? Quais provas são essas? Estão lá na sua normativa 77, tem um rol de provas para comprovação de tempo de serviço, tempo de contribuição. Né? Você usa aquelas provas e dá entrada no procedimento com elas. Daí o servidor, com elas no processo, vai dizer se você pode ou não pode. Depois que ele vai emitir o documento para você renunciar e você vai pagar. E aí vem outra dica importante. Quando você for prestar assessoria, especialmente para fins de planejamento, ou até mesmo para a concessão de um benefício previdenciário que demande a expedição da CTC, você tem que perguntar para o seu cliente assim, primeiro, você tem dinheiro? Segundo, você tem certeza disso? O cliente vai falar, não sei nem o primeiro nem o segundo. Por quê? Porque eu não sei como que calcula para indenizar. Se for indenização dentro do próprio regime geral, a pessoa é um segurado do regime geral, ele não é segurado do regime próprio, tá? Ele quer indenizar um período para se aposentar no próprio regime geral, tá? Esse cálculo é feito da seguinte forma, eu pego todas as contribuições dele de julho de 94 até a data do requerimento de indenização, faço a média aritmética como se eu fosse conceder um benefício previdenciário padrão. Faço a média aritmética dos 80% maiores salários, aqui um parênteses, a reforma da Previdência não alterou isso. A média dos 100% é para concessão de benefício, não para o procedimento de indenização. Tá? O procedimento de indenização continua a média dos 80% maiores salários de contribuição. Apura esse valor, esse vai ser a base tributária de incidência da alíquota, de 20%. Então, faço a média, o valor da média eu incido 20%. Esse é o valor da contribuição. Sobre essa contribuição que ele não pagou, começa agora a indenização. Eu vou pagar uma multa de 0,5% até o limite de 50%. Tá? 0,5% ao mês de atraso. Tá? Então, cada mês de atraso eu ponho 0,5%. Tem um mês é 0,5%, tem 2 meses é 1%, e aí assim sucessivamente. Com 100 meses, você já passa a pagar. Com mais de 100 meses de atraso, você já passa a pagar 50% de multa do valor daquela contribuição. Tá? Aqueles 20% da média. Depois disso, você aplica mais os juros. Né? E mais uma multinha de 10%. Tá bom? Esse primeiro eu chamei de multa, mas na verdade eles são juros remuneratórios. E a outra sim, que é a multa de 10%, e você tem então o valor daquela competência para a indenização. Só que você tem que fazer isso em todos os meses. Tá?
o valor da indenização de competência por competência vai ser a média, a 20% daquela média que eu falei para vocês. Apura o valor todinho que o segurado tem para pagar, fala, ó, você vai pagar algo em torno disso aqui. Por que algo em torno? Porque o INSS tem uma outra interpretação, né, ainda na primeira instância administrativa, de que esses juros seriam capitalizáveis, e aí a justiça tem ideia de que seria ilegal, então, por meio de mandado de segurança, você consegue reduzir. Mas esse mandado de segurança só vai ter efetividade a depender do valor. Porque você vai entrar com essa ação, vai demorar, vai ter defesa, vai ter o diabo, vai ter recurso, né? Então, até você conseguir pagar para emitir uma CTC, né, seu cliente já morreu ou já passou o prazo da aposentadoria. Então, tem que ver muito bem o tempo que você tem para esse procedimento, em especial se quiser entrar na justiça. Mas faça o cálculo conforme o INSS preconiza, com juros capitalizados, né? E fala, ó, você vai ter que pagar 100 mil reais para ganhar, por exemplo, 3 anos de contribuição. Tem esse dinheiro? Tem. Beleza. Tem certeza que com 100 mil você faz tanta coisa? Será que vale a pena para adiantar 3 anos? Se ele for do regime geral, talvez valha. Porque a cada mês que ele está sem receber, ele está tendo prejuízo. Se for no regime próprio, né, ele só começa a receber atrasado no dia que ele aposenta. Na verdade, ele não recebe atrasado. Ele entra com requerimento de aposentadoria, continua trabalhando. O dia que a administração falar que aposentei, é que passa de deixar de receber os proventos de atividade e passa a receber os proventos de aposentadoria. Então, para o servidor público, nós temos que ter essa ideia. Vale a pena? Você tem estabilidade. Você tem tudo. Vale a pena? Outra coisa que nós temos que ver também antes de pedir a expedição da CTC, pessoal, é se vale a pena tirar o tempo de um regime e levar para outro. Lembrando que a reforma da Previdência não impediu, tá, ter 2 benefícios. Ela possibilita ter 2 benefícios, inclusive com anticargos acumuláveis. Tá? Mas se não for acumulado, também não tem problema. Como assim ter 2 benefícios? 2 benefícios no mesmo regime, ou um benefício no regime e um benefício no outro, quando você quiser. Não tem problema. Dias eu recebi uma mulher aqui que o marido dela morreu, era médica, ele tinha 5 benefícios. 4 de regimes obrigatórios, um de Brasília, da UNB, né? Outro do INSS, junto com, acho que era a Caixa Econômica, que ele era empregado, que ele era médico da Caixa. Aí tinha a complementar, né, da Caixa, a FUNCEF. Tinha um do município do Rio e outro do estado do Rio. Então, tinha 2 regimes próprios, né? Um regime próprio da União, um regime próprio estadual, um regime próprio municipal, regime geral, né? E uma complementar. Tá? Ela pode receber? Estamos lutando para que ela receba tudo. Mas a Constituição, a reforma, não vedou você receber mais de um benefício. E aí eu volto para a ideia. Né? Você tem 100 mil reais? Tem. Vale a pena? Por que vale a pena? Porque pode ser que ele tenha direito a um benefício lá no regime próprio. Será que vale a pena ele pegar aquele tempo lá e trazer para o regime, lá no regime geral, desculpa, e trazer para o regime próprio? Às vezes tem servidor que leva tempo concomitante de um para o outro. Como assim? Ele trabalhou no regime geral, o professor é muito comum nisso. Regime geral, dando aula para escola particular, e trabalhou no regime próprio, dando aula numa escola pública vinculada ao regime próprio. Tá? Aí o cara vem, a primeira coisa que ele faz quando ele passa no concurso é pegar a CTC e levar todo mundo para o regime próprio. Aí você fala, não, jovem, pelo amor de Deus, calma. O planejamento serve, pessoal, inclusive para a CTC. A CTC, o planejamento é importantíssimo para a expedição da CTC. Porque nesse caso, por exemplo, eu tenho um caso aqui que a pessoa trabalhou basicamente concomitante os 30 anos de contribuição. Ó. Tanto dando aula no regime próprio, quanto dando aula no regime geral. Né? Aí eu falei para ele, não expede a CTC. Por quê? Porque aqui no regime próprio você já tem direito. Você é homem, professor, aposenta com 30 anos, dando aula no ensino básico. Né? Isso antes da reforma. E aqui no regime geral você também tem direito. Você levar esse tempo para lá, você vai ficar com uma aposentadoria. Se você deixar uma em cada lado, você vai ficar com 2. Olha, não sabia que podia. Né? Pode, problema nenhum. Né? Problema nenhum. Então veja bem se vale a pena. Né? Por exemplo, esse caso que eu citei de indenização, 100 mil reais. Vale a pena? A depender de onde a pessoa mora, 100 mil reais você compra um imóvel. Às vezes até 2. Em Brasília você não compra nada. Né? Só se for numa cidade
bem ruimzinha, perigosa. Mas, a depender do lugar, você compra até 2 imóveis, você pode ter um aluguel com isso. É um aluguel razoável, de 600, 800 reais, R$ 1.000, a depender do imóvel, da localização. Então, vale a pena? O que isso adiantaria para aquele servidor em termos de valor ou em termos de adiantamento? Né? Se o cara tem direito adquirido ou está próximo do direito adquirido, vale a pena indenizar? O que isso vai dar de efeito no valor do benefício? Então, antes de proceder com esse tipo de ato de indenização, por exemplo, de pagamento em atraso, calcule, faça o planejamento. Diga para o seu cliente, ó, se você for para esse lado aqui, você vai gastar X mil, vai ganhar tanto tempo, vai adiantar tanto tempo, né? Mas se você for para esse lado aqui, esse X mil que você tem na mão aí, né? Você gasta com outra coisa, né? Investe na bolsa, investe numa previdência complementar, faz qualquer coisa, né? Que você vai ter um resultado melhor. Um planejamento mais aprofundado auxilia a pessoa a tomar a decisão nesse sentido, inclusive. Tá? Então, é importante, na hora de expedir a CTC, que você oriente seu cliente. Porque uma vez expedida a CTC, né, o órgão vai expedir, vai mandar para o outro, vai entregar para você, levar para o outro. O órgão que recebeu vai averbar aquilo, né? E aí começa um outro problema. Se esse tempo averbado por meio da CTC gerou efeito financeiro qualquer para esse segurado, ela não pode mais ser desaverbada. E esse é um problema grave que nós temos no serviço público. Né? Normalmente, a pessoa pega o tempo de contribuição do regime geral, quando ele logo passa no concurso, né, pega o tempo e leva para o outro. Aí lá começa a somar com pena, não é, um monte de coisa, né, e passa a ter vantagens remuneratórias. Ou até mesmo no fim da aposentadoria, ele conta com mais tempo de contribuição, até mesmo para fim do abono permanência. Né? E começa a receber o abono permanência. Está tendo vantagem financeira? Vai poder desaverbar? Eu já peguei casos que a pessoa fez isso por causa de 1 ano para antecipar. Pegou todo o tempo do INSS, levou para o regime próprio, por causa de 1 ano para ele poder antecipar o abono de permanência. E ele perdeu uma segunda aposentadoria no INSS. Né? Então, uma vez averbado, uma vez gerado, independentemente do quanto que demandou para gerar o efeito financeiro, você vai perder aquele tempo. Por quê? Se ele for concomitante em especial, foi para o lixo. Né? Não é que você não pode contar 2 vezes no mesmo regime. Né? Se não foi concomitante, você tinha tempo, por exemplo, tinha 15 anos de regime geral lá. Será que vale a pena deixar aqueles 15 para pegar uma aposentadoria por idade mais na frente? Né? Então, nós temos que analisar tudo isso antes de pedir a CTC. E no pós-reforma, pessoal, a CTC modificou substancialmente para exigir, como eu já disse para vocês, a efetiva contribuição. Eu preciso provar a efetiva contribuição. E nas alíquotas padrões, regulares. Tá? Se eu não provar, eu não tenho CTC. Se eu contribuir abaixo, eu não tenho CTC. E se eu tenho contribuições, por exemplo, na alíquota de 11% no regime geral, né? Tenho lá 10, 15 anos no regime geral contribuído dessa forma. Vale a pena eu indenizar para elevar essa contribuição de 11 para 20? Pagar o INSS e levar esse tempo para o regime próprio? Ou será que talvez valha a pena eu esperar uma aposentadoria lá no regime geral, deixar aquele tempo lá, enquanto ele continua trabalhando aqui no regime próprio, me acompanhando? E ficar com 2? Faz parte do trabalho do advogado previdenciário, e agora há pouco um dos gestores do regime próprio aí de Goiânia, né, falou uma palavra bem legal, deixou uma frase bem legal, de que o planejamento previdenciário tem sido hoje um crescente mercado na advocacia previdenciária. E a advocacia, ao meu ver, não é só o planejamento. A consultoria que está crescendo. Planejamento previdenciário é uma das espécies de consultoria. Tem muita gente que ainda está presa no contencioso. Está ali todo dia pensando qual vai ser minha açãozinha judicial nova. Eu preciso de ação judicial, eu preciso acumular 10 mil ações judiciais.
precisa não, querido. Você pode viver muito bem com consultoria, prestando assessoria. Né? Se você presta essa assessoria, essa consultoria, tanto na fase pré-aposentadoria, quanto na fase pedido de aposentadoria, quanto na fase pós-aposentadoria, você tem renda aí, meu amigo, você viver muito bem. Tá? Agora, vai depender muito da sua vontade profissional. Se a sua vontade profissional for de ganhar dinheiro a qualquer custo, você vai prestar serviços de baixa qualidade, por melhor que seja o seu papo. Tem profissional que tem um papo, né? Melhor que seja o seu papo, você vai prestar um serviço de baixa qualidade que mais cedo ou mais tarde seu cliente vai perceber que seu serviço foi de baixa qualidade. Se você tem a intenção de ser um profissional renomado no mercado, você vai tomar todos os cuidados. E é aí que eu falo um pouquinho do planejamento aqui aliado com a CTC. O que me antecedeu falou muito bem sobre planejamento, né? E a CTC ela é um documento importantíssimo para isso, porque o planejamento começa para saber se ela precisa ser expedida ou não, se vale a pena eu expedi-la ou não. Eu tenho que calcular os efeitos financeiros dela. Se eu expedir a CTC, quanto tempo o meu cliente vai antecipar de abono de permanência? Qual vai ser esse valor do abono de permanência? O valor de abono de permanência, basicamente, é o valor da contribuição previdenciária por regime próprio. Quando ele cumpre os requisitos para aposentadoria, para a contribuição e ele passa, né, a receber o abono de permanência, continuando trabalhando. Né? Vale a pena? Tem que calcular tudo isso, botar no papel. Tem casos que, quando nós fazemos o planejamento, né, em especial quando é o contrário, quando o cara era servidor público, saiu do serviço público e foi para o regime geral. E isso não é incomum. Tá? Aqui em Brasília, a terra do concurso público, tem sido cada dia mais comum essa prática. Até por conta de um efeito. Né? Brasília é diferente das outras cidades, e aqui todo mundo nasce, cresce e morre pensando no concurso público. Isso se tornou algo da nossa sociedade, o que gerou um efeito psicológico em muitos servidores públicos, porque imaginavam que com a aprovação do concurso público ele teria todas aquelas falsas vantagens que dizem existir, da estabilidade, de estar ali tranquilo, que não vai ser demitido nunca, que não sei o quê, e não é bem assim. O serviço público é um pega para capar danado. Perseguição interna, perseguição externa, é PAD, é tudo. Veja os servidores do INSS. Muita gente critica o servidor do INSS, fala, você é preguiçoso, você é folgado. Mas ninguém para pensar que o excesso de cautela dele é para autoproteção, porque ele não tem proteção nenhuma do órgão. Se ele começa a conceder demais ou dar demais, a única coisa que ele recebe em retribuição não é um bônus, é um PAD. É um processo federal, de crime federal na Polícia Federal. Para saber se ele não está em conluio com alguém. Que concedeu demais, tem alguma coisa errada. Então o servidor ele passou a ver isso depois que ele foi aprovado e entrou no estado de depressão. Muitos desistiram do próprio cargo e seguiram numa outra profissão no regime geral. E quando isso acontece, pessoal, eu tenho que tomar uma especial atenção. Porque no regime próprio, se ele não tem mais o cargo, não adianta manter o tempo lá. Vale a pena trazer para cá? Claro, porque senão eu vou jogar fora. Né? Então, trago o tempo para cá. Né? Uma vez aqui, que efeito isso vai ter? Porque agora eu tenho que esperar uma idade mínima. Né? Então, tudo deve ser calculado, planejado. E o seu cliente tem que compreender, por meio do seu trabalho, que ele vai ter segurança jurídica. Quando é o contrário do regime geral para o regime próprio, essa segurança se torna ainda mais imperiosa. Eu lido muito aqui com o servidor público federal. Né? E no Serviço Público Federal tem um órgãozinho, rapaz, chamado TCU. É um órgão sem respeito, sem tirar o respeito institucional. Mas é um órgãozinho que vira e mexe, cria confusão. Né? Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria da decadência do direito da administração de revisar seus próprios atos, né? Quando trata de servidor público. Que a aposentadoria do servidor público ser um ato complexo, nós tínhamos até o início desse ano que ela só se consubstanciava com a homologação pelo Tribunal de Contas da União.
E tem casos, meu sogro é um cliente desse, por exemplo, que depois de 15 anos de aposentadoria, o TCU vem e fala, tá errado, eu reduzi sua aposentadoria. Ou quando não fala, tá errado, volta a trabalhar. Né? Não podia ter concedido. E as pessoas são surpreendidas. E a CTC, expedida de forma irregular e recebida irregularmente pelo órgão, vai gerar uma insegurança jurídica futura. O Supremo entendeu que tem 5 anos. Né? Do dia que chega no TCU, tem 5 anos para ele analisar. Tá? O órgão manda rápido. O problema é lá. Né? Se não analisou em 5 anos, decai. Não tem mais direito de fazer nada, nem revisar esse ato. O problema é nesse período. Se você orienta mal, aí você fala assim, não, lá eles fazem para mim. Lá eu tenho os amigos lá, e lá resolve. Não importa os amigos, pessoal. Porque quanto da União é avaliado pelo TCU, do Estado é avaliado pelo Alex Sertão, por exemplo. Que é meu irmão aí, meu querido, meu amigo, Alex Sertão, que é Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Então, se não for feita uma concessão correta, lá no Estado do Piauí, vai chegar na mão do Sertão, o Sertão vai falar, tá errado. Tá errado. Revisa, abaixa, volta a trabalhar. E aí que entra a consultoria, entra o planejamento. Como essa atividade, né, como essa função de prestar segurança jurídica. Muita gente fala do planejamento como se fosse, olha, vamos ganhar dinheiro. Não. A função do advogado não é ganhar dinheiro, por incrível que pareça. O advogado, ele não nasceu, não se formou para ganhar dinheiro. Ele nasceu para fazer o bem, fazer justiça e angariar segurança jurídica. O dinheiro é consequência. Beleza? Então, eu finalizo com isso, tá? Deixando para vocês a mensagem de que o planejamento é super importante. A CTC, ela também precisa ser planejada. Ela precisa ser calculada. Eu preciso compreender os procedimentos de indenização, de pagamento em atraso, para prestar uma boa consultoria. E sem estudo, pessoal, vocês não vão conseguir. Portanto, quem ainda não fez, faça uma pós-graduação séria. Tá? E do mesmo jeito que um serviço advocatício barato é de má qualidade, procure uma pós-graduação séria. Faça um estudo que valorize você. E não aquele estudo de alguém que está querendo vender curso para você. A qualquer custo. Tá? Procure uma pós séria. Estude, se aprofunde e, em especial, acompanhe o processo legislativo previdenciário, que ele muda todo dia. Ok? Eu fico aqui à disposição para a gente bater um papo, conversar. Se tiver mais dúvida, Graciele, sou todo seu, minha querida.